Então nós vamos declarar umas palavras de fé. Eu quero que você feche os teus olhos, tá? Ninguém fique com o olho aberto, feche os seus olhos e você vai repetir, determinar com fé. Eu vou falar e você vai repetir, amém? Diga, Senhor Jesus, nesta manhã, nós não viemos aqui à toa. Senhor Jesus, fortaleça a minha mente, o meu coração, a minha fé. Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor é o meu pastor, e que nada me faltará. Senhor Jesus, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Eu tenho certeza que o Senhor é por mim, e ninguém e nada será contra mim. Vamos aplaudir bem forte, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Às vezes a gente esquece, mas Deus é contigo. Amém. E dificuldade e problema pode ter, mas lembre que também existe um Deus. Amém. Que Ele não se esqueceu de você. Muitas vezes até a gente pode esquecer, mas Ele não esquece de você. Amém. Ou pode sentar, em nome de Jesus. Pode continuar aí, se quiser. Vamos ler o Salmo 42? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em quem? Diga aí a pessoa ao teu lado. Espera em Deus. Porque às vezes a gente espera em muitas coisas. No patrão, no dinheiro, no salário, menos em Deus. E Davi disse, espera em Deus, é a chave do nosso sucesso, amém? Porque só Deus que pode nos ajudar, só Deus que pode nos confortar. Então Davi, ele nessa época, ele estava fugindo do rei Saul. Ele estava numa dificuldade tremenda, era uma perseguição contra ele, e ele estava certo. Então, ele se questionando, e às vezes pode acontecer com você. Você se questionar porque o ano foi assim, porque aconteceu certas coisas, você pode se questionar. Mas eu digo, quando você espera em Deus, ali diz, pois ainda o louvarei. Amém? Pode ter dificuldade, pode ter trevas. Davi, quando ele entendeu, ele falou para ele mesmo, ele falou, por que tu estás abatido, a minha alma? Porque é muito bom você também, às vezes, conversar com você. Por que você pensa desse jeito? Por que você tem pensado, às vezes, tão errado? Por que você, às vezes, pensa como um fracassado? Como você pensa como um derrotado? Às vezes, como você pensa sempre com medo. Você pensa sempre na dúvida. Você precisa falar com você. Por que eu penso assim? Por que eu tenho agido desta forma? E a gente precisa questionar a gente mesmo. Que a gente às vezes se preocupa em questionar a outros. Mas você precisa questionar você. Por que eu ando abatido desse jeito? Então Davi, quando ele falou, ele lembrou que Deus estava com ele. Amém? Ele lembrou. E você e Deus é a maioria. Amém? E para a gente encerrar, ele diz, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O mesmo Deus de Davi é o teu Deus, é o meu Deus, amém? É o mesmo, ele continua sendo o mesmo. Só que muitas vezes a dificuldade chega, a gente não espera em Deus. A gente espera em tudo. Você fala com um colega, você fala com uma amiga, você fala com qualquer pessoa, mas esquece de falar com Deus. Davi ali, ele começou a orar. Ele se escondia numa caverna para Saul não achá-lo. E Saul não conseguiu achar ele. Porque sabe o porquê? É Deus que te esconde, amém? É Deus que te guarda. E Davi, ele falava, Deus é meu refúgio. Ele é minha fortaleza, é socorro presente na hora da tribulação. Muitas vezes, a luta nossa, ela está no nosso interior. Você anda abatido, só pensa coisa que não funciona. O nosso pensamento ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus. E Davi, ele entendeu.
Você está abatido por quê? Você pensa assim por quê? Você não tem um Deus? E nós temos, né? Filipenses 4,13 diz que tudo você pode, que Cristo te fortalece. Amém? Só que se a gente deixar a tribulação, a perseguição, as críticas, a luta, muitas vezes ela entrar em nossa mente, você se desanima. Desanima. Eu tenho certeza que se não tivesse ninguém ao seu redor, você morasse numa cidade sozinha, você não ia ter preocupação do que os outros iam falar. Amém ou não amém? Você ia viver tranquila a sua vida. E muitas vezes você não vive a sua vida tranquila porque você não fala com você e você se preocupa com os outros. Uma coisa que você tem que entender, para vencer, você tem que ser igual aquele sapo surdo. Sabe, eu já contei essa história, os sapos surdos, que eles tinham um campeonato para qual sapo que subisse na árvore até o final, ele ganhava o prêmio, e um sapo subiu, foi até metade, aconteceu que estava o leão embaixo, o urso, a galera ali, desce sapo não sobe em árvore, quem sobe é macaco, e ele começava a prestar atenção, descia. Foi um, foi outro, foram vários. Um passou na metade, mas continuaram a falar. E ele começou a dar atenção, descia. E o último, ele foi subindo, e começaram a falar, desce sapo, desce. E o sapo subindo. Chegou lá, pegou o prêmio dele. Se você não ouvir ninguém, você vai chegar no teu prêmio. Você vai chegar, você não chega porque você ouve os outros. E quando o sapinho desceu, foram entrevistar ele. Como que tu subiu lá? Ele passou direto, o sapinho era surdo, né? Não dê atenção para críticas, para circunstância, para problema. Foque em Jesus, amém? E vá atrás do teu prêmio, e Deus, Ele vai te abençoar, amém? Mas se você continuar, meu querido, olhando com circunstância, com dificuldade, você não anda. E a dificuldade maior é essa, não acredita em Deus, amém? É em Deus. Muitas vezes a gente não acredita que Deus pode entrar com providência. Não acredita. A gente acredita assim que, olha, do jeito que o tempo está, Deus, se tiver que mudar o tempo, se Ele tiver que colocar dezembro para janeiro, Ele faz. Amém ou não amém? Amém? Então, só que as pessoas muitas vezes, até a gente estava conversando ali, eu e o Paulinho, né? Porque essa época a gente entra naquela atmosfera de férias, né? E muitos nem estão de férias, mas entra na atmosfera igual. Aí ele para de buscar Deus. Mas você sabe que Deus, Ele não tem dia para te abençoar. Amém? Não tem dia, não tem hora. Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Você sabe que Josué estava num sufoco e escurecendo o dia, e eles não podiam deixar escurecer porque os inimigos eram mais fortes à noite. E eles tinham que detonar antes do sol se pôr. E Josué falou: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. É o dia mais longo que teve na Bíblia. O sol não baixou e Josué, ele destruiu com todos os inimigos. Quando você crê, tudo é possível. Até o sol para. Amém? O sol para mesmo. Deus muda tempo, estações. Só que às vezes você que tem fé, você que é um homem, mulher de Deus, às vezes você não ora com ousadia. Você está abatido. Você não ora com determinação. Determinando tu algum negócio, seja firme. Jó diz. Só que se a gente olha para a circunstância, olha para o que falaram, você precisa deletar isso da sua mente. Por isso que Deus, Ele manda a gente ter o capacete da salvação. O capacete se coloca onde? Aonde? Gente, me ajuda, aonde? Isso, amanhã abençoada, amém? Se bota na cabeça. E para que na cabeça? Para que na cabeça? Para proteger, meu querido. Setas malignas, dardos inflamados do inimigo. Ele quer ganhar a tua mente. E se ele ganha a tua mente, ele ganha todinha a tua vida. Então, blinda a tua mente. Por isso que Paulo diz em Romanos 12:2, renova a sua mente com a palavra de Deus. Filipenses 4:8 diz, no que você tem que pensar. No que você tem que pensar. O que é respeitável, que é puro, que é justo, de boa fama. Resultado, pense naquilo que funciona. Amém? Às vezes você pensa naquilo que não funciona.
Quando você se abate, você está pensando em quê? Em alegria? É? Eu estou bem alegre hoje. É assim? É? Hoje eu vou bombar. Não, você está pensando errado. Errado. Então, o teu corpo ele fala, sabia disso? O teu corpo ele fala. Então você, por isso que Davi falou, porque tu está abatido a minha alma? Porque te perturba, me levanta! Espera em Deus, e assim tem que ser com você. Assim você precisa fazer com você, amém? Porque está batido, ó minha alma, porque perturba em mim, espera em Deus, amém? E como que você espera em Deus? Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você profetiza, amém? Assim você está esperando em Deus. Mas quando você não espera em Deus, você olha, começa a murmurar, você começa a recuar, você começa a não orar, você começa a não ler Bíblia, você começa a não jejuar porque você não espera em Deus. Mas quando você espera em Deus, meu querido, não tem jeito. Ninguém pode parar. Você viu a Leu que testemunhou o domingo? Ela falou, o marido dela não queria vir, ela falou, mas eu vou. E o que aconteceu? Por ela se determinar, ela não deixou o abatimento pegar ela. Porque a gente sabe que o natural, a gente quer andar com o nosso esposo, com a nossa esposa, não é? Amém ou não amém, gente? É o natural, né? Mas só que muitas vezes, não acontece. E a Leu fez o quê? Começou a vir. Por quê? Ela não deixou se abater. Então Deus pegou o esposo dela lá. Amém? Então, a bênção que você precisa, não se preocupe não. Não se abata. Não deixe a tua mente trabalhar contra você. Contra você. E Davi falou, por que tu está abatido, minha alma? Porque tu perturba dentro em mim. E ele no início, ele falava, olha, a minha alma tem sede de Deus. Ele falou, como a corça suspira sobre as águas, assim, a minha alma também. Mas depois ele entendeu, cara, mas eu estou abatido por quê? Dificuldade? É claro, a gente tem. Tem. Mas você tem que lembrar, Deus está contigo em todos os momentos, em todos os lugares, em toda hora. Amém? Então, não se esqueça, fale com você. Por que eu estou abatido? Não é final do ano, é festa. Então entra no clima de festa, amém? Amém? Vamos para cima. Não deixa o abatimento ele pegar a tua vida, porque ele pega e você vai andar cabisbaixo, triste. Não. Quanto mais dificuldade, você tem que estar mais perto de Deus. Mais perto de Deus. E quando você está bem forte perto de Deus, você não vê problema. Você, veja bem, só para a gente encerrar. Preste atenção. O exército de Saul todinho via o gigante de Golias 40 dias e 40 tardes. Eles viam, falavam, o cara é muito grande, não vai dar certo, olha, vamos perder. Todos estavam com medo, diz a Bíblia. Aí chegou um menino, fora do exército, não tinha medo. Você veja quando a pessoa está bem com Deus. Ele falou, quem que é esse incircunciso filisteu? Quem é esse cara aí? Como que ele está afligindo assim o exército de Deus? Quem que é? E todo mundo olhou para ele, não dava nada por ele. Mas a Bíblia diz que ele já tinha sido ungido por Samuel lá no meio das malhadas. É a diferença. Você ungido com intimidade com Deus, você não tem medo de nada e nem de ninguém. E uns falaram, olha, ele é grande, tá? Ele falou, hoje mesmo, eu vou cortar a tua cabeça. Hoje mesmo. E ele foi, Deus deu uma estratégia para ele. Uma estratégia, pega uma pedrinha. Mas com isso aí, Deus vai usar o que você tem na tua mão. Deus vai usar você do jeito que você está. Amém? Mas não tenha medo. Então vá para cima com certeza. E ele falou, tu vem contra mim com espada e lança. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A quem você tem afrontado. Está contra você? Está contra Deus. E você e Deus é a maioria. Amém?